Estamos aqui para poder apresentar para vocês o manual do E-Gestão, elaborado pela nossa seção de estatística, em parceria com a gestão estratégica. Cristiane, que era a secretária, participou também da elaboração do manual. Então, gente, o manual foi elaborado na intenção de facilitar para vocês. O E-Gestão hoje é uma ferramenta de gestão muito interessante. Não está perfeita ainda será muito aprimorado, como a gente sabe, mas do jeito que ele está, ele já é uma boa ferramenta de gestão para todos nós, especialmente para as varas. Então, como a gente sabe que temos aqui grandes gestores que gerem a sua vara com muita eficiência, a gente espera que esse instrumento seja mais uma ajuda para vocês, né? Não alguma coisa que venha para complicar a vida de vocês, mas sim um instrumento de ajuda. E a Ju vai fazer uma apresentação, na verdade, nós elaboramos aí, nós é muita gente, eu não participei de nada, viu, gente? Eu estou tirando aqui essa onda porque cheguei agora. E então, eles elaboraram esse manual e depois vamos fazer um tutorial mais interativo. Não foi possível fazer nesse primeiro momento, mas vamos fazer. E ela vai dar uma explicação para vocês, inclusive dando uma pincelada de como que vocês consultam e acessam o E-Gestão. Isso aqui é um filme que está dando início à série. Tá? Faremos outros encontros, se vocês considerarem necessário, faremos cursos na escola judicial, enfim. A gente pretende que o E-Gestão seja uma ferramenta muito fácil, de utilização muito fácil para vocês. Tá? Então, a Ju vai fazer a apresentação, qualquer dúvida vocês podem perguntar, e ela vai explicar direitinho onde é que ele está disponível, e a gente espera que, daqui para frente, a gente use mais o E-Gestão e use de forma correta. Então, nós vamos depois trabalhar, inclusive, uma melhor qualidade dos lançamentos, padronizando aqueles lançamentos que a gente está percebendo que às vezes uma vara está lançando de um jeito, outra está lançando de outro. Esses dados para nós são fundamentais. É em cima desses dados estatísticos que o CSJT, o CNJ fazem todo o planejamento do judiciário agora. Se forem criar cargos, se forem qualquer questão que seja apreciada em relação a nós, esses dados é que vão ser observados. Então, a gente está vendo que realmente precisamos alimentar da forma mais correta possível, né? Então, a Ju, que está ali com um bebezinho prestes a nascer, mas ele vai esperar mais um pouquinho, vai fazer essa apresentação para a gente e, às vezes, ela vai precisar sentar um pouquinho, viu, gente? Porque a barriga está meio grande. Boa tarde, gente. Meu nome é Juliana. Já vou me desculpando de antemão, porque eu acho que não vai ser um pouquinho, não. Acho que eu vou permanecer assentada a maior parte do tempo, não um pouquinho. Mas vamos lá. O tutorial que a gente elaborou na seção de estatística foi um projeto realmente que começou na gestão da Cristiane Kunze. Ele foi elaborado ao longo do segundo semestre do ano passado. Porém, só neste ano, nesse primeiro semestre, que a gente está tendo a oportunidade de divulgá-lo. O material está divulgado na intranet do nosso tribunal. Então, para facilitar, eu vou fazendo uma jogada aqui de sair da apresentação e ir para a internet só para facilitar a visualização de todo mundo. Então, se a gente vem aqui na intranet, nessa parte de menus cor-de-rosa aqui, a gente tem manuais, requisições, jurídicos, e aqui nós temos a opção E-Gestão. Então, essa é a forma mais fácil de se tomar conhecimento do tutorial que a gente divulgou na intranet. Então, a gente tem como público-alvo todos os servidores e magistrados do nosso tribunal e que, como a Sandra disse, é um material que a gente espera que ajude todo mundo a
a conhecer a ferramenta e-gestão, a saber manuseá-la e saber usá-la de uma forma que possa ajudar na gestão de cada uma das varas, né, de vocês. Bom, introduzindo, o que é o sistema e-gestão? O nome dele é Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho. Ele foi instituído pela Corregedoria Geral, né, da Justiça do Trabalho, pelos provimentos 2 de 2008 e o 1 de 2009. Através desses provimentos e através do ato 1 de 2011, ele é tido como a fonte oficial de dados da primeira instância e segunda instância da Justiça do Trabalho. Então, daí a importância de se conhecer melhor essa ferramenta. Bom, no sistema de gestão, a gente tem a possibilidade de acessar dados relativos à estrutura administrativa e ao exercício da atividade judiciária de todo o judiciário trabalhista brasileiro. Ele traz informações de movimentação processual, no caso da atividade judiciária, né? Ele traz informações da movimentação processual que a própria vara registra no sistema SIAP, que é o cara preta, né? E no PJE. Então, daí a gente ressalta também a importância de que todos os movimentos processuais que vocês realizam na vara durante o trâmite processual sejam realizados com muita responsabilidade, com muita seriedade, porque através dessas informações que vocês mesmos registram, né, que a gente vai ter as estatísticas geradas através do e-gestão. Então, de acordo com essas estatísticas geradas, com esses dados, né, que a gente consulta através do e-gestão, a gente tem dados que viabilizam um eficaz acompanhamento da movimentação da vara. E a partir daí, se a gente conseguir explorar bem essas informações, isso vai ser um excelente instrumento de gestão mesmo da vara. Daí a importância do e-gestão. Os objetivos deste tutorial a princípio, apresentar o sistema, como eu já disse, mostrar as funcionalidades mais importantes, facilitar o acesso às informações de interesse e incentivar o usuário a utilizar o sistema. Eu quero deixar um ponto aqui, que a gente não vai entrar aqui na parte jurídica, até mesmo porque eu não tenho conhecimento jurídico que eu possa falar a respeito. Então, a gente vai se ater mesmo às funcionalidades básicas dessa ferramenta. Bom, o acesso ao sistema do e-gestão. Ele é um sistema da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, e para a gente acessá-lo, a gente tem que digitar num browser da internet, né, num navegador, o site que está descrito nessa página. E, para facilitar, a gente também disponibilizou isso na intranet do nosso tribunal, para que ninguém fale, né, esqueci qual que é o site. Então, para tentar facilitar, para tentar auxiliar, né, esse acesso, vamos lá na intranet. Então, nessa abinha aqui de menus, sistemas, se a gente abaixa a setinha preta, em e-gestão, a gente já consegue cair direto naquele endereço que eu mostrei no PowerPoint. Então, a partir daí, a gente entra com o login, que é um login padrão para todos os servidores magistrados do nosso tribunal, que é consulta@trt3.jus.br, e a senha é egestal-trt03. Tem que tomar cuidado porque não tem o tio na senha. Então, a partir do momento que a gente digita esse login e essa senha e clica no botão Logon, a gente já acessa a página inicial do e-gestão. Se eu entrar aqui, eu já digitei de antemão o nome do usuário e a senha. Então, se eu clico aqui em Logon, eu já acesso a primeira página, a cara inicial desse sistema. A princípio, eu achei melhor a gente disponibilizar
a parte teórica primeiro, para depois a gente entrar na prática, que é esse acesso mesmo diretamente no sistema. Mas assim que vocês verem a necessidade de fazer alguma pergunta, podem me interromper, que eu acho que vai ser até mais simples de esclarecer as dúvidas. Então, voltando à teoria, a dica inicial que a gente dá em relação ao manuseio desse sistema é sempre dar comandos com clique duplo do mouse. Fazendo dessa forma, a chance de a gente dar um clique e ficar esperando e nada acontecer é melhor. Então, vamos lá. Então, essa é a página inicial, como eu já mostrei na web, né? Então, quando dermos o logon, né, na página de login, a primeira página que aparece é essa. Pode ser que alguma vez na vida, não sei, caia nessa página inicial aqui que eu estou apontando com o mouse aqui. Caso caia nessa página inicial aqui, é só clicar sobre a aba Documentos. Essa é a aba que a gente vai mexer. Nessa aba Documentos, a gente visualiza as pastas públicas. São 6 pastas públicas. Porém, o mais recorrente que a gente acessa nessas pastas são somente 2. A pasta E-Gestão e a pasta TRT Terceira Região. Só explicando o que são essas pastas. A pasta E-Gestão é uma pasta produzida pelo TST, com relatórios, com consultas por eles desenvolvidas. Então, são relatórios padrões, são relatórios que eles desenvolveram, eles implementaram, que a gente não pode fazer nenhuma mudança, só entrar com os dados que a gente tem interesse de consultar. Já a pasta TRT Terceira Região é uma pasta somente do nosso regional. É uma pasta que o TST criou também, porém, nessa pasta, a gente tem a possibilidade de criar novas consultas, sob demanda. Então, a seção de estatística, ela tem essa possibilidade de criar alguns relatórios, não muito aprofundados, né, pela falta, às vezes, de conhecimento, ou a falta, às vezes, de ferramenta que eles disponibilizam para a gente, mas que a gente tem a possibilidade de criar algumas consultas. Dentro dessa pasta, inclusive, nós, da seção de estatística, nós solicitamos ao TST um relatório, a construção de um relatório, e eles construíram para a gente, que é um relatório, que eu vou mostrar no final da apresentação, que é um relatório que traz um retrato geral da vara, com praticamente todos os itens que o manual do E-Gestão de primeira instância traz. Então, é um relatório bem bacana de se observar, de se analisar, de se acompanhar, para fazer a gerência da vara. Se eu entro na pasta E-Gestão, a pasta E-Gestão, esqueci de dizer, é uma pasta de acesso para todos os regionais. Então, os 24 regionais do Brasil, eles acessam essa pasta e têm a possibilidade de buscar os dados da sua própria região. Dentro dessa pasta E-Gestão, nós temos também 6 subpastas. E as subpastas que a gente mais utiliza são primeira e segunda instância. Nesse caso, como essa apresentação está direcionada aos secretários de vara, né, primeira instância, no caso, então a gente vai se ater mais aos relatórios que estão contidos nessa pasta primeira instância. Dentro da pasta primeira instância, a gente visualiza também 3 subpastas: relatórios espelho, relatórios de resumo e relatórios gerenciais. Apesar de eu não querer entrar na pasta segunda instância, é interessante ressaltar que essas mesmas 3 subpastas, elas também estão contidas na pasta segunda instância. Mas como a gente não vai mexer na segunda instância, isso é só informativo mesmo. Então, as subpastas. A subpasta espelho. O que é essa subpasta espelho? Nós temos o manual do E-Gestão, que está disponível na pasta EAD do TST, em que nele são apresentados todos os itens que representam a movimentação processual que vocês registram ao longo do seu dia a dia.
Então, nessa pasta Relatórios Espelhos, a gente pode ver de uma só vez nos relatórios nela contidos, a gente pode observar os quantitativos de todos os itens presentes nesse manual. Se não são todos, deixa de haver pouquíssimos itens. E são quantitativos globais. Então, nessa pasta de relatórios espelho, a gente não tem detalhamento nenhum desses quantitativos, só o valor agregado mesmo. E esses valores agregados, eu posso ter eles por vara ou por região judiciária. No nosso caso, acho que o interesse é só pela nossa, né? Isso aqui é um exemplo de um relatório espelho. Então, se a gente observar, nessa coluna aqui, a gente já percebe que a gente vai ter informações tanto dos processos físicos quanto dos processos eletrônicos. Então, aqui, nessa coluna aqui que eu estou apontando, tá dando para ver direitinho aí, gente? Tá, né? Nessa primeira coluna aqui, eu vejo o número dos itens que o TST nomeou para esses tipos, a descrição dos itens está aqui. E esse é o código, vamos dizer assim, que facilita. Então, a gente tem o código do item no legado e o código do item no PJE. Então, aqui são aqueles valores agregados que eu mencionei. Então, nesse caso aqui, desse relatório, que é um exemplo, né, que eu gerei, é um relatório que refere-se ao período de janeiro de 2016, somente dados da terceira região, que é o nosso regional, e aqui são os valores globais. Então, na terceira região, no período de referência de janeiro de 2016, eu tenho 151 juízes titulares em exercício e 90 substitutos. Nesse exemplo, eu posso dizer que eu tenho 295 casos novos recebidos por distribuição, de um modo global, para o TRT inteiro. Os relatórios de resumo. Esses relatórios de resumo, eu posso dizer que, na maioria das vezes, a gente utiliza eles. Por quê? Eles permitem observar um grupo limitado de itens do manual. Não é esse todo, não é essa gama gigantesca de itens ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu quero estudar a quantidade de processos solucionados, por exemplo, da vara. Então, lá eu vou poder agregar os processos, por exemplo, solucionados com exame de mérito ou sem exame de mérito, mas se atendo somente a esses itens do e-gestão. Então, eu vou tirar realmente aqueles itens do meu interesse, nos relatórios já programados nessa pasta. E nesses relatórios, a gente consegue algum tipo de detalhamento. Não são muitos, mas são detalhamentos que ajudam em muito o nosso dia a dia. Por exemplo, eu tenho a listagem dos números dos processos que estão abarcados nessa consulta, eu tenho os processos desagregados por classe processual, e por aí vai. E aí, eu vou mostrando na prática, que vai ser no final, como que a gente faz esses detalhamentos. E também, as informações desses relatórios de resumo também podem ser por vara de trabalho ou por região judiciária. Aqui eu mostro também um exemplo de uma consulta que a gente fez. Nessa consulta, a gente traz as informações da terceira região, que é a nossa. De novo, eu tenho sempre pegado nos exemplos o mês de janeiro de 2016, para que não seja uma consulta muito extensa, que resuma mesmo um exemplo, né, uma coisa bem simples. Então, aqui a gente tem o resumo dos casos novos. O que eu peguei de item no manual do e-gestão para exemplificar os casos novos, nesse caso? Os casos novos recebidos por distribuição e os casos novos recebidos por redistribuição. Sendo que aqui a gente tem até um detalhe daqueles casos novos com tramitação preferencial. Então, a gente tem os dados dos processos físicos e vemos também os dados dos projetos PJE, assim como o total, né, que é a soma das duas quantidades. Então, nesse tipo de relatório, que está na pasta relatório de resumo, a gente tem que atentar também para essas observações que vêm aqui embaixo,
porque às vezes elas são explicativas, elas dão dicas para a gente entender melhor os valores que estão sendo expostos na tela. Nesse mesmo relatório, nessa mesma consulta realizada, que eu estou mostrando aqui, a gente vê outra tabela que é mostrada. Nesse caso aqui, são mostrados os números dos processos que fazem referência a essa primeira linha aqui, que são os casos novos por distribuição. Se a gente observar, o total de 16.758 processos recebidos por distribuição em janeiro de 2016. Aqui é uma tabela, lógico que eu coloquei só um pedaço dela, porque senão eu teria que colocar milhares de páginas, né? Eu coloquei só um pedacinho só para mostrar. Então, aqui eu vou ter a listagem de todos os processos, todos os números dos processos que fazem parte desses 16.758 casos novos. E tem ele também subdividido, desagregado por classe processual. Então, isso é a vantagem dos relatórios de resumo, mais detalhes, né? Se a gente reparar também, nessa tabela aqui, a gente tem também os casos novos por redistribuição e os casos novos com tramitação preferencial. E aqui eu também vejo essa mesma desagregação por número de processo e por classe processual dos redistribuídos e daqueles com tramitação preferencial. A subpasta relatório gerencial, ela também traz a vantagem de a gente pegar grupos definidos de itens do manual do e-gestão. Só que nesse caso dos relatórios gerenciais, a gente não tem detalhamento. Ela traz simplesmente as informações que a gente pode comparar as unidades do tribunal, no caso, primeira instância, compara-se as varas, ou a comparação entre os regionais do Brasil. Nesse caso aqui, mais um exemplo. Também a gente fez a consulta limitando para o nosso regional, no mês de janeiro de 2016, e aqui eu posso ver que o grupo de itens do manual do e-gestão que foi coletado aqui são os casos novos por distribuição e as sentenças reformadas ou anuladas. Aqui, nessa segunda tabela, reparem, são só valores agregados. E aqui, nessas notas aqui, que eu falei que às vezes é interessante a gente ter uma atenção maior, porque aqui ela me diz quais são os itens do manual do e-gestão que eu estou levando em consideração para obter cada um desses valores. Então, assim, é bom a gente saber dessas informações, porque se a gente tiver dúvida, mas o que é o item 26? Eu posso simplesmente fazer a consulta no manual do e-gestão e ter a descrição completa do TST a respeito do que está incluído ou não nesse item 26. Essa é uma outra tabela que também aparece no relatório gerencial, que se eu tivesse feito a consulta abarcando um período maior, eu teria aqui os quantitativos separados por meses, né? Como eu peguei só de janeiro, só apareceu o de janeiro aqui. E aqui é aquela comparação que eu falei, que aparece nos relatórios gerenciais. Nesse caso aqui, como a gente está estudando somente os dados do Tribunal da Terceira Região, então aqui eu tenho os valores das varas trabalhistas do nosso regional. Cada uma das variáveis, né, dos campos, dos itens que a gente pegou nessa consulta. Então tá, então a gente falou muito de pasta, subpasta, só que o que a gente utiliza para fazer as consultas são os relatórios. Os relatórios, eles estão contidos nessas pastas e subpastas. Então, quando eu consulto um relatório para buscar as informações de meu interesse, eu preciso informar nesses relatórios os parâmetros sobre os quais eu desejo que a minha consulta abarque, certo? Então, cada relatório, ele trará as informações restritas ao interesse do usuário. Então, se eu quero o período
do ano cheio de 2015. Então, eu vou poder digitar lá nos meus parâmetros de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015. Ah, se eu quero só a primeira vara de Araxá, eu vou delimitar que eu quero as informações só da primeira vara de Araxá e assim por diante. Então, eu tenho essa possibilidade de limitação da minha consulta. E como é que eu faço essa limitação? Através da janela de prompts. O que é a janela de prompts? O que são os prompts, na verdade, né? Os prompts são exatamente esses parâmetros que eu faço a minha consulta, que eu faço com que a minha consulta seja baseada. Então, esses valores são definidos por nós, usuários. Aqui eu dou um exemplo de janela de prompt. Isso, na prática, vocês vão ver melhor. Então, nesse exemplo de janela de prompt, eu posso observar que ela é composta por dois campos, que o primeiro é o resumo de prompts e o segundo é o informe de prompts. No primeiro, que é o resumo de prompts, é onde eu vejo todos os parâmetros, ou os prompts, que são sinônimos, né, que o usuário vai ter que delimitar para aquela consulta. Essa parte da esquerda aqui. Já na parte da direita, eu tenho a parte do informe, que eu chamo de informe de prompts, que é onde eu vou informar nessa consulta os valores que eu quero que o meu relatório se atenha. Então, nessa janela de prompts, é uma parte assim, fundamental para que a gente gere os dados que realmente a gente deseja. Porque se eu informo um parâmetro de forma equivocada, com certeza os dados que vão ser trazidos nessa consulta não são dados que vão me ajudar muito. Então, vamos olhar aqui um pouco os detalhes dessa janela de prompts. Se a gente observa aqui, quando a gente acessa um relatório com clique duplo, vai abrir então a janela de prompts. Se a gente observa aqui de início, a gente vê um monte de setinhas vermelhas aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo? Isso informa que todos os prompts aqui listados, eles estão sem valores nenhum. Tá vendo? Depois dos dois pontos aqui, eu não vejo nada preenchido. Então, isso está me dizendo que nenhum dos parâmetros dessa consulta foram preenchidos. E que sem preenchê-los, não tem como eu gerar o relatório. Tanto é que o botão para eu fazer essa geração do relatório, ele fica desabilitado. À medida que eu vou preenchendo os meus prompts com os valores de meu interesse, aquela setinha vermelha, ela vai virar um ticado verde, tá vendo? Só que, nesse exemplo aqui, por exemplo, eu ainda tenho uma setinha vermelha. Então, o botão de OK ainda está desabilitado. Então, quando eu acabo de preencher os meus prompts com os valores de interesse, todas as setinhas vão ficar verdes. Os ticados, no caso, desculpe. E, quando isso acontece, o botão que possibilita a geração do relatório, ele vai ser habilitado. Então, eu sempre dou uma dica. Antes da gente correr aqui e apertar o botão de OK, é interessante a gente olhar aqui no resumo de prompts, em cada um dos prompts, para a gente visualizar e se certificar de que os valores que a gente forneceu são os valores realmente que a gente quer para a nossa consulta. Então, visualizando que está tudo correto, que todas as setinhas vermelhas foram substituídas por ticados verdes, aí sim eu posso clicar no botão OK. O sistema vai entender que a consulta deve ser gerada, então a gente deve aguardar uns minutinhos que o relatório, então, ele vai ser gerado com as informações de seu interesse. Quando a gente gera, então, um relatório, a gente tem a janela de resultados. Nessa janela de resultados, a gente vê 5 componentes, que são também muito importantes para o nosso manuseio. O primeiro é a barra de menus, temos a barra de filtros, o painel lateral, a barra de guias ou abas e a barra de status. Esse aqui é uma janela de resultados. Essa caixinha vermelha aqui, esse retângulo vermelho, mostra para a gente uma barra de menus. Se eu der um zoom aqui nela, só deixar ela explícita aqui,
ela é assim. Ela é composta por vários ícones. É tipo uma barra de ferramentas do Word, do Excel, de qualquer software que a gente usa, né? Então, aqui nessa barra de menus tem vários ícones que no tutorial eu falo de praticamente todos aqueles que são mais importantes. E na apresentação eu vou me ater somente a falar daqueles essenciais mesmo, porque o nosso tempo é restrito, né? Então, o primeiro que eu acho importante é esse Web Intelligence. Se eu clico nessa setinha aqui, eu consigo habilitar ou desabilitar os componentes do relatório. Então, vai que eu quero fazer um filtro. Se eu entrar aqui na setinha preta do Web Intelligence, eu consigo habilitar a barra de filtros e realizar o filtro que eu quero. Isso eu vou mostrar daqui a pouco na prática. Esse botãozinho aqui, ele é super importante. Por quê? Vou dar uma dica, outra dica. O e-gestão, ele tem um tempo em que ele fica aberto, que é um tempo determinado pelo TST. Então, pode ser que, às vezes, você gere uma consulta, está lá analisando seus resultados na própria internet, na própria página da web, e pode ser que esse tempo acabe, e aí você perde sua consulta. Então, deixa a gente desanimado, mas acontece. Então, o interessante é, assim que gerar a consulta, que o resultado for gerado e a sua tabela estiver lá, você exportar esse relatório, ou para o Excel ou para o PDF, que é o que a gente mais utiliza. Então, esse é o botão, esse é o ícone que a gente usa para realizar esse salvamento dos dados, né? Então, se a gente clica na setinha preta aqui, ela expandida, ela nos traz 3 opções. Exportar o documento como. O que é o exportar documento como? Ele vai exportar o relatório gerado com todos os seus componentes, com todas aquelas tabelas que eu mostrei nos exemplos anteriores. Se eu clico no botão exportar relatório atual como, eu vou exportar somente a tela que está sendo mostrada na web. As demais tabelas provavelmente não vão aparecer no seu arquivo gerado. E posso também exportar os dados para CSV. Outro ícone super importante é a barra de filtros, que também é um componente dos relatórios, mas aqui eu posso, clicando sobre esse ícone, eu posso habilitar ou desabilitar essa barra para a gente fazer refinamentos nas consultas. Então, quando eu clico sobre o ícone barra de filtro, na barra de menus, eu habilito isso aqui. Se eu der um zoom, isso é uma barra de filtro. A gente pode chamar também barra de drill. Então, aqui, essa barra de filtro está habilitada e nessa barra de filtro, eu já consigo ver um filtro incluído, que é uma variável, né, componente desse relatório, que chama município vara. Eu posso também ter habilitado a barra de filtro, porém, eu posso não ter nenhum filtro inserido nessa barra de filtro, que é esse caso aqui. Então, para eu inserir um filtro nessa barra, basta eu clicar nesse ícone aqui e escolher alguma variável para ser um refinamento do meu relatório. O terceiro componente é o painel lateral, que é essa parte aqui. Se eu der um zoom nele, é isso aqui. Nesse íconezinho do painel lateral, aqui a gente vê o painel lateral habilitado e no formato normal. Ele aparece assim. Então, nesse ícone, nesse segundo ícone, eu consigo ver todas aquelas tabelas que vão fazer parte do meu relatório. Então, eu tenho a tabela geral, que é de casos novos, e os seus refinamentos que estarão nas abas A, B e C, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, aqui fazem parte no meu painel lateral o primeiro ícone, que refere-se ao resumo do documento, que dá características daquele relatório gerado, o mapa da navegação, que é isso, que mostra o que está compondo aquele relatório gerado, os controles de entrada e a entrada de prompt do usuário. Se eu clicar nesse botão de interrogação aqui, eu também posso voltar na minha janela de prompts, mas isso eu mostro na prática.
Aqui é um painel lateral habilitado, visualizado no formato minimizado. Se eu quiser abri-lo, basta eu clicar em qualquer um dos ícones. O quarto componente, as guias ou abas, são sinônimos também, que é essa parte inferior do relatório. Nela, eu consigo habilitar aquilo que eu quero ver, visualizar no meu relatório na página da web. Então, se essa parte aqui, que é a aba Casos Novos, está branquinha, significa que ela está habilitada. Ou seja, aquilo que está sendo mostrado na página da web são os dados componentes dessa aba. Se eu quero visualizar os dados das demais abas, basta eu clicar sobre cada uma delas. O quinto componente último é a barra de status, que é essa ultimazinha aqui, ó. Se eu dou um zoom nela, é isso aqui. Aqui também eu visualizo a aba que está sendo mostrada no relatório, na página da web, que é a guia habilitada, né? E aqui eu tenho um conteúdo do relatório. Nesse caso, da guia habilitada Casos Novos, vocês vão ver daqui a pouco na prática, ela vai ter o conteúdo de uma página só. Se a gente observa aqui, página 1 de 1, e os botões de ir para frente ou voltar para trás estão desabilitados. Se eu acesso a guia A, eu já vou ver coisas diferentes. Eu vou observar aqui que tem página 1 de 1+. Quando tem esse 1+ aqui e habilita esses botões de ir para frente, ficam coloridos, a gente já tem ideia de que esse relatório da guia A, ele possui mais de uma página, que a gente pode acessar também. Então, a cada clique que eu dou nessa setinha individual aqui, página por página daquele relatório da guia A será apresentado. Essa segunda setinha que tem aqui, ao clicar nela, eu vejo a última página desse relatório que está contido na guia A e vejo também a quantidade total de páginas que fazem parte dessa guia A. Então, depois de tanta teoria, vamos para a prática. A prática, eu vou pedir um pouco de paciência, porque a internet aqui, não sei se vocês repararam, está um pouco lenta. Pois é. É mesmo? Ah, então, dando sorte, então. Então, vamos lá. Podemos, claro. Com certeza. Com certeza. Gente, vamos lá? Então tá, vamos iniciar a nossa prática. Então, a gente teria que fazer o acesso, abrir uma página da internet, digitar o endereço, né? E entrar com a senha, com o login e com a senha. Como eu já mostrei para vocês, nós temos a facilidade da intranet. Então, vamos utilizá-la. A gente entra em sistemas, gestão. Provavelmente, quando vocês acessarem, como vai ser a primeira vez, vai ser necessário digitar o login e a senha. Mas provavelmente depois isso vai ficar salvo no computador de vocês. Aí basta entrar na intranet, clicar no e-gestão e dar o logon. Aí apareceu aquela primeira página que a gente já exemplificou. Na prática 1, a gente está querendo consultar o total de recebimento processual da primeira instância do TRT3, detalhando os números dos processos recebidos. Aqui eu deixei uma colinha aqui, mas a gente vai na prática mesmo. Então, vamos lá. Então, entramos na pasta e-gestão. Então, tudo que está na pasta e-gestão, a gente pode clicar, fazer o clique duplo, como eu dei a dica inicial, ou abrir pelo sinal de menos que está aqui, ó. E tudo que está contido nessa pasta, nessa grande pasta do TST, vai aparecer do lado direito da tela.
que são as 6 pastas que a gente já comentou. Então, como eu quero dados da primeira instância, dou um clique duplo nela. Vamos voltar lá só para a gente reparar. Eu preciso de detalhamento, não preciso? Então, a gente vai nos relatórios de resumo. Não sei se vocês se recordam da teoria. Então, a gente entra aqui. A gente quer da primeira instância inteira. Então, se eu afasto aqui para ler direitinho, eu tenho relatórios aqui por região judiciária e tenho também por vara do trabalho. Então, esse primeiro exemplo nosso, ele vai ser por região judiciária, porque eu não quero descer para o nível de vara, né? E eu quero recebimento processual. Então, recebimento processual está na fase de conhecimento. Então, acesso 2 vezes. Processos recebidos. Está muito rápido, gente? Ah. Mas vamos lá, gente. Então, eu quero, recebimento processual. Então, provavelmente está dentro do relatório. Tá vendo? As pastas tem essa pastinha amarelinha aqui. Os relatórios, que é realmente onde a gente vai realizar a consulta, tem esse íconezinho aqui, ó. Só para fazer uma diferenciação. Então, para a gente acessar o relatório em si, fazer a consulta, a gente pode dar o clique duplo ou clicar com o botão direito e clicar em exibir. Eu acho mais fácil o clique duplo sempre. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Chegou a nossa conhecida janela de prompts. Tá vendo que aqui está cortando? Em muitos outros casos, isso vai acontecer também. Então, para a gente alargar um pouco essa janela de prompts, basta a gente vir aqui, nesse canto inferior direito, quando aparecer essa setinha, a gente faz ela ficar maior, a janela de prompts fica maior. Então, isso é uma dica para facilitar a vida da gente também. Então, a gente quer dados da terceira região, tá aqui, não tá? Então, ou eu dou clique duplo nela, ou eu clico sobre ela e peço para inseri-la. Então, ela foi inserida nesse retângulo aqui, lateral, e aqui também. E observem que o ticado verde já apareceu nesse prompt. Então, vamos para o segundo prompt, informe a periodicidade. Na maioria das vezes também, acho que quase sempre, para falar a verdade, a gente vai utilizar a periodicidade mensal. Então, isso já é prático, pelo menos lá na estatística a gente nunca usa o semanal. Então, vamos lá. Clique duplo no mensal ou clique simples e setinha para a direita. Então, ticado verde. Data inicial. Então, aqui a gente tem 2 opções. Ou a gente pode digitar a data mesmo com o teclado, ou a gente pode vir aqui nesse ícone, abrir calendário e escolher a data de interesse do início do período de referência. Eu também acho mais fácil digitar. Então, vamos pegar só o mês de janeiro, só para ser mais rápida a consulta. Então, vamos supor, 1º de janeiro de 2016. Repare que já ficou verde. Então, esse prompt já está preenchido. Até 31 de janeiro de 2016. Também ficou preenchido. Então, a gente faz aquela verificação básica rápida aqui e clica em OK. Isso aqui mostra que o relatório ele já está sendo gerado pelo sistema. Então, a gente aguarda uns minutinhos. Esse é exatamente o exemplo que eu mostrei ao longo da parte teórica. Só para mostrar para vocês as funcionalidades na prática agora. Então, a princípio, aqui está a barra de menus, a barra de filtros, o painel lateral que ele está habilitado, mas está minimizado, a barra de guias ou abas e a barra de status. Então, aqui a gente já vê que o que está sendo mostrado na tela é a aba Casos Novos. Se a gente observa, na primeira linha dessa tabela, a gente tem o campo, a parêntese, A por distribuição. Não é coincidência que as demais abas tenham esse nome também. Por exemplo,
A primeira aba seguinte é a letra A segunda aba é a letra B e a terceira aba é a letra C, que fazem referência realmente a essa tabela aqui. Então, como isso é um relatório pertencente aos relatórios de resumo, a gente tem aquele detalhamento. Então, nessa aba A, eu tenho o detalhamento dos casos novos recebidos por distribuição, que é o detalhamento por número processual e por classe processual. E isso eu posso ver nas demais abas. O que mais que é importante de eu mostrar aqui? Por exemplo, aqui, a aba A está selecionada, né? E eu estou vendo só a primeira página dela, que está aqui, ó, 1 de 1 mais. Então, se eu quero ver a segunda página, eu clico aqui, eu vou ver a segunda página, tá vendo? Já passou para a segunda página. Se eu quero ver a terceira página, passo para a terceira página e assim por diante. Ah, mas eu quero saber que tamanho que tem esse relatório. Ele é contido por 168 páginas, certo? Beleza, o que mais que a gente tem que mostrar aqui? A barra de filtros, que é uma coisa muito importante. A barra de filtros é essa daqui. A gente poderia ter gerado um relatório em que ela não aparecesse. Por exemplo, aqui. Só que aí você fala, poxa, eu queria tanto fazer um filtro só pela minha vara, né? Então, a gente vem na barra de menus, habilita a barra de filtro. Por exemplo, alguém quer ser candidato aí? 42ª? Vamos lá. Então, aqui a gente pode filtrar essa tabela que a gente está vendo aqui somente pela vara de interesse, no caso, a 42ª. Então, aqui trouxe os casos novos recebidos por distribuição no mês de janeiro, somente para a 42ª vara de Belo Horizonte, certo? Detalhado por número processual e classe processual. Então, tá. Vocês lembram que eu falei para vocês que o tempo dessa página aqui aberta, ele é restrito? Então, o ideal é a gente vir aqui, exportar na setinha preta e exportar o documento como? A minha sugestão é sempre exportar ou PDF ou Excel. Então, você escolhe a sua opção e manda salvar na pasta do seu computador de interesse. Se eu clico aqui, eu vou salvar o documento todo. O que é o documento todo? São as 4 abas. Tudo que está nas 4 abas. Se eu clico na segunda opção, exportar relatório atual como, eu vou exportar só o que está presente na aba A. Esse é o detalhe. Certo? Tem alguma pergunta sobre esse exemplo? Pois não. Nesse relatório, não, mas pode ser que... Eu acho que, não sei, eu teria que olhar, E, foi até bom você fazer uma pergunta desse estilo, porque o tutorial, por ter que ser um material pequeno, né, porque senão ninguém tem paciência de ler, e apresentação muito menos, né, não são apresentados todos os tipos de relatórios que o TST disponibiliza para a gente. Por quê? Senão eu precisaria de vários volumes, né, de relatório. Então, é importante que cada usuário, que cada um de vocês, cada um de nós, a gente tenha o interesse de fuçar mesmo, sabe? De mexer, de entrar, até mesmo para descobrir o que de opção que o sistema fornece para a gente. A sua pergunta eu não sei responder, se tem ou não um relatório específico para esse caso, mas depois a gente pode olhar. Boa pergunta, ótimo. Os dados, eles são enviados, tudo que vocês registram nos lançamentos, no PUT, né, no pretinho, quanto no PJE, eles são registrados e toda sexta-feira são enviadas remessas semanais ao TST e até o dia 15 de cada mês são enviadas as remessas mensais. Então, você pode até me perguntar, mas hoje eu consigo acessar os dados de abril, por exemplo? Tá certo que abril não terminou ainda, né? A gente está no dia 19. Então, a gente não vai conseguir acessar os dados de abril todo, certo? Isso. Agora, quando a gente estiver no dia 15 de maio,
a partir do dia 15 de maio, a gente já consegue ter acesso aos dados do mês cheio de abril. Então, é sempre a partir do dia 15 subsequente para eu ter acesso aos dados do mês anterior. Não. O e-gestão ele é único. Ele é só o do TST. Eu tenho pastas no e-gestão, uma pasta, aquela pasta e-gestão é a pasta que todos os regionais têm acesso. A pasta TRT, terceira região, é só de acesso nosso. Foi isso que eu disse. Sim, padrão do TST, exato. Uhum. Processos pendentes, ou só execução. Aí, se eu crio uma aba A, B e C para isso, eu vou fazer isso todas as vezes, pegar todos os caminhos, ou eu vou personalizando. Criar um relatório vai ser Entendi. Olha, igual eu falei, os relatórios padrões do TST, eles já estão aqui prontos, né? Mas a gente tem a possibilidade de criar relatórios padronizados, só que quem faz isso é somente a seção de estatística, então é sob demanda. Nós não vamos mais ser solicitados, já vão ter esse dado. Sim. É assim, a gente tem também que tomar um cuidado, porque a gente só consegue criar relatório, nós da seção de estatística, se o item faz parte do manual do e-gestão. Caso o item de interesse dessa nova consulta faça parte desse rol de itens, a gente consegue fazer a consulta, sim. Então, é tudo sob demanda, aí teria que ser recorrido à seção de estatística mesmo. Podemos passar para o próximo? Vamos para a prática 2, então. Podemos, gente? Eu vou mostrar. É a última. Pode deixar. É o mais importante, por sinal. Gente, vamos lá? Então tá. A prática 2, o exemplo 2. Eu quero consultar o total arrecadado na primeira instância do TRT, estratificado por todas as varas e sem o detalhamento processual. Então, a gente viu que sem detalhamento processual e por todas as varas, é na pasta relatórios gerenciais. Então, vamos lá. Para fechar, gente, a gente gerou esse primeiro exemplo, né? Basta clicar no xizinho vermelho aqui em cima e ele vai pedir uma confirmação para você. E a gente dá essa confirmação, sair da página. Vamos lá. Sim. Sim, porque é um relatório distinto, né? Não, desde o acesso, não. Caso ainda o tempo de abertura do sistema estiver ainda, né, ativo, não tem que acessar novamente, não. Volta. Então, nesse caso aqui, o tempo ainda não expirou. O tempo É 29? Deve ser, então. Então, aqui. Então, a gente não precisou de acessar desde o início. Então, vamos lá. Relatórios gerenciais. Se é que não caiu, né? Vamos ver. Essa prática, ela falou que é 29, mas eu não tenho certeza, não. Vamos lá, gente. Então, eu quero o total arrecadado. Então, eu já venho na pasta da arrecadação.
A internet está mais lenta agora, né? Então, vamos lá. O relatório está aqui, vamos acessá-lo. Esse caso aqui é interessante de se observar. Pessoal, aqui está a janela de prompts, né? Que a gente está acostumado já. Só que nessa janela de prompts, a gente vê 3 prompts que a gente deve preencher. Só que um deles, a gente já observa que está com o ticado verde. Ou seja, é um prompt que já veio padrão, né? Preenchido. Só que tá vendo que ele está preenchido com todos os regionais? E não é o que eu quero na minha prática, né? Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que retirar o que não me interessa daqui. Certo? Como que eu vou fazer isso? Então, nesse retângulo aqui, grandão, eu vejo tudo que está incluído na minha consulta. Ou seja, todos esses regionais que estão aqui, estão aqui. Então, vamos retirar todo mundo e só incluir o nosso regional? Como é que eu faço isso? Eu clico no primeiro, rolo a barra até chegar no final, clico Shift e clico na 24ª. Então, pode reparar que ficou tudo azulzinho, tá vendo? Significa que todos os regionais foram selecionados. Então, eu quero tirar eles daqui e fazer desaparecer daqui. Para isso, eu clico nessa setinha apontando para a esquerda. Saiu. E reparem, o ticado verde ficou uma setinha vermelha. Significa agora que eu posso preencher com o valor do meu interesse. Como que eu vou preencher se não está aparecendo nenhuma opção para mim aqui? São 3 opções. Eu posso digitar o valor aqui, TRT 03, só que fazendo isso eu corro muito risco de errar a digitação. Por quê? O que eu digitar aqui ele tem que estar exatamente igual ao que está registrado no banco de dados do TST. Eu não estou vendo o banco de dados do TST, então eu não sei se tem que ter til, se tem que ter 0, se tem que ter esses detalhes. Então, essa é uma forma que eu não sugiro que seja feita, certo? As demais formas são as seguintes. Como eu quero da nossa terceira região, eu posso digitar 13 aqui e mandar pesquisar no binóculo. Então, tudo que tem 3, ele vai trazer para mim. E aí eu já vejo a terceira região aqui, que eu já poderia selecioná-la, clicar na setinha direita, ou clicar com um clique duplo, né? Outra opção é clicar no botão atualizar valores, que aí ele vai me trazer todas as opções que estão registradas no banco de dados do TST. E aí eu seleciono terceira região, certo? Isso é importante porque tem vários relatórios que a gente acessa no eGestão que vem com os prompts preenchidos já. E que muitas vezes, aliás, quase sempre não são os valores que a gente deseja. E aí a gente tem que corrigir. Então vamos lá. Data inicial. Vamos repetir o período? Vocês reparam que eu estou digitando, mas poderia muito bem vir aqui no calendário, tá vendo? Tem as setinhas para frente e para trás, por mês. Eu posso, então, vir aqui e selecionar a data de interesse. Não deu, por sinal, né? Agora deu. Data final. Vamos selecionar também, só para vocês verem que dá legal. Beleza. Então, tá tudo certinho? Então, vamos no botão OK. E aqui trouxe para mim a arrecadação por região judiciária. Como o exemplo me pedia somente para a região judiciária, que é a nossa, aqui estão os valores, então, de arrecadação por região judiciária. Certo? Como não é um relatório da pasta relatório resumo, que traz os detalhamentos, isso aqui é o relatório gerencial, né? Então,
Então, eu vejo aqui o valor agregado pela terceira região. Na segunda aba, eu veria o valor distribuído por mês, né? Só que aqui a gente pediu só um mês, então vem só o mês que a gente pesquisou. E aqui a gente tem, então, o que foi pedido no exemplo. Os valores desagregados por cada vara da terceira região. Certo? Alguma dúvida sobre esse exemplo? Não? Então, vamos passar para o próximo. Então, fechando. Prática 3. Eu quero consultar agora o total de audiências realizadas em uma VT específica. Eu já quero fazer a consulta para aquela vara de interesse e eu quero com detalhamento processual. Então, vamos lá. Se eu quero com detalhamento processual, eu vou no relatório de resumo. Esse é um exemplo diferente, porque o primeiro exemplo a gente foi em consolidação por região judiciária. Agora, como eu quero a consulta por uma determinada vara, eu já vou nessa pastinha aqui, certo? Vamos lá. Eu quero dados referentes a audiências, então eu vou na pasta audiências. E vou acessar o relatório. Candidatos? 42? Vamos lá, então. Então, tá vendo que tá cortado? Então, vamos fazer isso ficar mais largo um pouquinho, né? E aqui também eu tenho a chance de mexer, ó. Tá vendo? Caso não dê para enxergar as coisas que estão disponibilizadas aqui. Então, vamos lá. Terceira região, tá aqui. A gente precisa selecionar a 42ª de Belo Horizonte. Então, vou lá na setinha de mais da terceira região. Aqui, eu vou ver todas as varas que pertencem ao nosso regional. Então, vamos procurar a 42ª, né? Tá aqui. Selecionamos. E ela aparece aqui também. Certo? Periodicidade mensal. 1º/1/16. 31/1/16. E vamos gerar. Então, aqui é um relatório, é uma consulta que a gente realizou a respeito das audiências. É um relatório resumo, porque trouxe itens do Manual da Gestão referentes somente à audiência. E aqui eu vejo novamente as letrinhas. Ó, em cada linhazinha dessa tabela, eu tenho A, B, C, D e assim por diante. Então, nessas abas aqui, como é um relatório de resumo, eu consigo ver os detalhamentos de cada linha que foram trazidas as informações globais. Então, se eu entro aqui na aba A, eu vou ter a abertura, né, dos valores por audiências designadas. Na aba B, eu vou ter a abertura, a desagregação, né, dos valores de audiências realizadas, porém somente audiências iniciais. Então, vamos lá. Está aqui. Então, sessões de audiências inicial realizadas. Certo? E aqui eu vejo a abertura por número do processo, que tipo de classe processual é referente a esse processo, e qual foi o magistrado que realizou essa audiência. E assim por diante. Certo? Alguma dúvida? Então, vamos para o próximo. Essa é a última, tá, gente? Está acabando. Vocês lembram daquele relatório que eu comentei no início, que a seção de estatística solicitou que o TST construísse para a gente, para trazer um retrato geral da vara, trazendo o máximo de itens possíveis do Manual da Gestão? Então, essa prática, esse exemplo, vai mostrar esse relatório. O que ele vai me trazer? Ele vai me trazer informações de uma vara específica, ou seja, o espelho daquela vara, ao longo de todas as fases processuais, incluindo dados sobre incidentes processuais, prazos médios, cartas precatórias,
recursos e valores monetários. Porém, são valores agregados. A gente não vai ter nenhum detalhamento desses valores globais que o relatório vai trazer. Então, vamos lá. Como é um relatório que a gente solicitou, vocês concordam comigo que ele não vai estar na pasta E-Gestão, que é uma pasta para todos os regionais? Então, a gente vai na pasta nossa, que é a TRT, Terceira Região. Então, vamos lá. Clique duplo. Aqui eu dei a colinha. Ela está na pasta Relatórios Gerenciais Solicitados. Então, a gente vai na pasta Relatórios Gerenciais Solicitados. É esse relatório aqui, ó, 01, resumo de dados de primeiro grau por vara do trabalho. Então, vamos acessá-la. Candidato? Pode? Então, vamos lá. Apesar de ter sido o TRT, Terceira Região, que solicitou essa consulta, o valor padrão que vem aqui na consulta é Angra dos Reis. Aí foi uma questão deles lá do TST que programou isso. Então, a gente tem que alterar. Está vendo que tudo veio preenchido? Tudo está verde? Só que provavelmente não são os dados que a gente quer, né? Então, vamos alterar? Então, clicamos aqui no primeiro prompt. A gente tem que tirar o Angra dos Reis daqui. Então, setinha à esquerda. Desapareceu, tá vendo? E vamos escolher a vara de nosso interesse. A gente clica no sinal de mais. Nossa candidata é a 42ª. E inserimos o prompt. Certinho. Vamos pegar também de novo só o mês de janeiro para ser uma consulta rápida. Vamos tirar, então, essa data que não é a data que o usuário deseja. Setinha para a esquerda. Eu venho cá, nesse retângulo aqui, não é nesse, gente. Vou digitar a data. 1º de janeiro de 2016. E insiro. Corrigindo a data final, tiro ela daqui e digito 31/1 de 2016. Está aqui. Então, conferindo, 42ª, 1º de janeiro a 31 de janeiro. Ok. Então, aqui é o retrato que eu conversei com vocês anteriormente. É o retrato da situação processual da 42ª vara, no mês de janeiro de 2016. E aqui traz valores, tanto de processos físicos quanto eletrônicos, e o total, que é a soma dos dois, né? Então, aqui, não vai ter jeito de eu passar item por item. Mas aí é uma sugestão que eu dou de cada um abrir esse relatório aqui, o relatório da sua própria vara, para verificar realmente o que traz esse relatório, que é um relatório que, para a gerência mesmo, para a gestão da vara, é muito importante, porque nele você vê o saldo de processos a julgar, quanto que está entrando, qual que é o prazo médio do ajuizamento, por exemplo, até o arquivamento definitivo. Então, são várias as informações que esse relatório traz. Então, eu acho que vale a pena, pelo menos, dar uma olhadinha, até mesmo para a gente ter aquela chance de visualizar, nossa, será que o meu número de pendentes realmente é 1000 processos? Às vezes, a gente se depara com um valor que fala, não, mas não é possível que eu tenha 1000 processos pendentes na minha vara. E aí você volta lá atrás e vai ver, nossa, esqueci de dar um andamento processual em algum processo. Por isso a minha taxa de pendência está tão grande. Então, vale a pena a vara, então, fazer essa conferência, né, e essa retificação. Alguma dúvida, gente? Esse é o último exemplo. Então, a descrição de todos esses itens que são utilizados nessas consultas estão nos manuais da gestão.
Então, aqui eu deixo os nossos contatos da seção de estatística. Então, se tiver alguma crítica, alguma sugestão, alguma dúvida, a gente está lá, a gente se coloca à disposição. E sobre o adicional de qualificação, acho que quem está aqui basta assinar a lista de presença, né? Porém, quem vai assistir a palestra pela internet precisa responder o questionário que vai ser disponibilizado na intranet. Não é isso, Lili? É isso mesmo, então. Beleza. Então, nós, da seção de estatística e da gestão estratégica, a gente agradece a presença de todos. Tentamos ser o mais rápido possível, porque a gente sabe do aperto de todo mundo. E estamos aí para ajudar, viu, gente? O Elmo tem várias perguntas? Excelente, viu, Elmo? Vamos lá. Estamos aí com esse restinho de ano por essa conta, tá? Gente, muito obrigada pela presença de todos. Sabemos que está todo mundo super ocupado, mas se a gente não der umas paradinhas de vez em quando para rever ou para conhecer ou para revisitar os instrumentos que a gente tem para auxiliar no nosso trabalho, a coisa vai só embolando mais. A intenção aqui não é esgotar o assunto, a intenção aqui era mesmo estimular o uso do e-gestão, estimular a curiosidade. A gente sabe que todo mundo já usa, mas incrementar essa utilização, especialmente como uma ferramenta de gestão para auxiliar vocês nas varas. Estamos à disposição. A nossa querida Juju estará lá, se Deus quiser, por menos um mês, um pouquinho. Renato, Orlando estarão lá. E nós estamos em estado de desesperação à caça de servidores para a seção de estatística. Viu? Se vocês souberem de alguém para nos socorrer pela hóstia consagrada, lembrem de nós. Viu, gente? Te ouvir. Peraí, gente, só um minutinho. Agradecer pelo curso e pela iniciativa de fazê-lo aqui, da gente ter que só no Val Preto, porque a gente tem que sair daí lá. Agradeço ao Dr. Júlio, que a ideia inicial era fazer lá, e com a presença dele, etc. E ele falou, não, para facilitar para eles, vamos fazer lá embaixo, para eles poderem, lá embaixo é horrível, vamos fazer lá na Mato Grosso, para eles poderem assistir. Não está correndo de nada, ele quis facilitar, mas está todo entusiasmado, viu? Estimulando a utilização. E toda vez que vocês perceberem alguma inconsistência no e-gestão, gente, por favor, entrem em contato com a gente, porque às vezes, claro, vocês sabem que o e-gestão é um sistema do TST, mas a gente pode encaminhar um ofício para lá, e algumas coisas a gente pode fazer por aqui, né, Ju? Inclusive, o Alexandre Sertão, por exemplo, me pediu ali fora, que tem 2 dados que ele gostaria de obter um relatório, pedi a ele para mandar por e-mail, que a gente vai avaliar a possibilidade de conseguir. Então, tudo que a gente puder fazer, e é muito importante porque quem lança, a unidade que lança o dado, ela é responsável por ele. Então, tem que dar uma olhada para ver, às vezes não tem coerências. De cara vocês vão perceber, né, que ali pode ter alguma coisa errada. E aí, vocês, por favor, corrijam, deem notícia para a gente. Muito obrigada, estamos lá à disposição.